A gente tem hoje dois grandes desafios, né? O primeiro desafio é da ordem tecnológica e econômica. A gente tem experimentado ao longo dos últimos anos um desenvolvimento de novas tecnologias no setor de geração distribuída e também avanços importantes do lado da eficiência energética que permitem o barateamento da implantação desse tipo de solução, mas principalmente a redução da escala. Então hoje, por exemplo, no caso de GD, você pode fazer projetos com escala bastante reduzida, em nível até de residências. E no caso de eficiência energética, a gente tem uma evolução muito constante, um programa já bastante antigo de etiquetagem, que cria os incentivos para ter o avanço tecnológico. Então eu acho que esse panorama tecnológico ele está ocorrendo. Então ele é um vetor que ajuda a implantação de GD e de eficiência energética. O problema seria mais do lado do ponto de vista institucional. Então hoje existe uma série de regulamentos na forma que tem um modelo de negócio da distribuição de energia elétrica que, de certa maneira, desincentivam a implantação de projetos de eficiência energética e de geração distribuída em larga escala. Então, o principal desafio hoje, que está na agenda do dia a dia da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia e da EPE, é identificar e desarmar essas armadilhas regulatórias. Então, visto que o principal problema hoje é do ponto de vista regulatório e institucional, a gente tem uma divisão de tarefas entre a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. Então, compete ao Ministério de Minas e Energia estabelecer a política e dar as diretrizes. E a ANEEL vai fazer o detalhamento regulatório para que todos os vetores de incentivos regulatórios, econômicos, financeiros sejam direcionados no sentido de aumentar a participação da eficiência energética e da geração distribuída como recurso energético. Então para de ser uma atividade paralela e passa a ser uma fonte energética que vai competir em igualdade com as outras fontes energéticas, como no caso da energia elétrica, a fonte eólica, a fotovoltaica, a hidrelétrica. Então seriam uma alteração das regras, principalmente hoje, para a gente alcançar a pergunta do consumidor residencial, na baixa tensão, seriam principalmente alterações regulatórias da forma de incentivo e da estruturação do funcionamento de decisões no âmbito das distribuidoras. Hoje a distribuidora ela vende energia para baixa tensão acoplada com o serviço de fio, então a receita dela depende do volume de energia consumida e nesse sentido eficiência energética ou geração distribuída acabam reduzindo a base de pagantes sem reduzir os custos fixos das distribuidoras. Então a gente precisa separar qual é a base de pagante dos custos fixos, qual é a base de pagante dos custos variáveis, para poder então dar os sinais regulatórios adequados. Então isso a ANEEL já está fazendo e a gente vai fazer em sintonia com a política que o Ministério está discutindo na Consulta Pública 33 para todo o ambiente de negócio. A gente não pode desalinhar a distribuidora sem tomar cuidado com o Mercado Livre também. O maior problema desse tipo de decisão, desse tipo de política, é que elas são muito complexas, no sentido de que necessita de uma série de etapas que tem que ser cumpridas e você precisa alinhar uma série de ações em paralelo. E aí o que ocorre é que você precisa fazer uma análise de impacto direto e indireto de cada uma decisão regulatória nos demais setores. Nesse sentido, a pesquisa apresentada hoje, ela mostra uma série de efeitos benéficos e alguns maléficos que você pode somar e encontrar o resultado líquido dessa política. Então, cabe à agência, a gente tem essa preocupação, ouvir a sociedade para poder fazer uma contextualização adequada dos problemas, das soluções, dos benefícios, dos efeitos colaterais adversos que precisam ser endereçados, mitigados. Então, hoje a principal contribuição que eu vejo aqui é um bom mapeamento de quais são os efeitos do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, do ponto de vista tributário para o Estado também, para todos os stakeholders, todos os agentes envolvidos na política, eles possam então poder identificar quais são os efeitos e com base no resultado líquido, né, que é positivo, poder tomar uma decisão mais adequada e mitigar quais sejam aqueles efeitos negativos eventualmente identificados.